Olá, você que acompanha o canal Casa Lugar de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu estou de volta com o quadro Sabedorias em Páginas, com o mesmo livro chamado A História do Casamento, escrito por John e Lisa Bevere. Hoje nós vamos estar finalizando o primeiro capítulo chamado O Plano Original. Mas antes de nós mergulharmos nas revelações dessa literatura cristã, eu queria lembrar você que tem sido frequente nesse canal, assistindo, acompanhando, sendo edificado e abençoado com os conteúdos, mas talvez você ainda não se inscreveu nesse canal, principalmente aqui no YouTube. Queria lembrar você da importância de você se inscrever para que essa família Casa Lugar de Deus continue crescendo e alcançando novas e novas famílias. Esse é o objetivo, alcançar vidas, levar o Evangelho de Cristo para gerar restauração e transformação de caráter em cada lar, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos mergulhar mais uma vez nesses estudos preciosos. Eu vou iniciar a leitura a partir da página 32, que os autores escreveram da seguinte forma. Quantos homens e mulheres solteiros são atormentados pelo medo de casar com a pessoa errada e ficar sem saída? O que nós aprendemos é que o casamento tem muito mais a ver em ser a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. Você encontrará mais realização no processo de entrega do que buscando os seus próprios interesses. E para finalizar, essa parte, na página 33, diz: o egocentrismo nos impede de desfrutar um casamento maravilhoso, o que significa que o sacrifício do eu é a chave para desfrutarmos um casamento em sua plenitude. Os autores começam com um questionamento de muitas pessoas solteiras que fazem antes de casar. Elas pensam assim, mas se eu casar com a pessoa errada? E esse questionamento ou essa reflexão, ela é muito comum, porque ela gera uma preocupação. E quando essa preocupação ela é gerada no interior desta pessoa, ela começa a fazer alguns questionamentos. Mas e se eu escolher errado? Mas eu perceber que eu estou convivendo com uma pessoa que eu não queria conviver e eu não tiver mais saída. Queridos, isso é comum. Porém, esse medo, ele revela algo muito mais centralizado, que muitas pessoas, de forma inconsciente, não percebem. Esse medo, ela fala muito mais sobre um controle, sobre uma perfeição e até mesmo sobre uma garantia de felicidade, que nenhum casamento realmente tem. Porém, queridos, o ponto onde os autores nos mostram é diferente desse pensamento. Porque os autores nos mostram uma outra reflexão, onde eles nos alimentam da seguinte forma: que o sucesso do casamento não depende apenas quem eu escolho para casar, mas o sucesso do meu e do seu casamento, ele depende de quem nós vamos nos tornar durante essa relação conjugal. Então existe um paradigma, de ser a pessoa certa e de encontrar a pessoa certa. E é neste pensamento que está a chave principal para ter um casamento abençoado e muito frutífero. Porque em vez de perguntar, essa pessoa que eu vou casar é a pessoa certa para mim? Porém, a pergunta correta ela deveria ser, eu estou me tornando ou estou disposto a se tornar a pessoa certa para quem eu vou casar ou para quem eu estou casado? Porque, queridos, o bom casamento ele não nasce de duas pessoas perfeitas. Ele nasce de duas pessoas imperfeitas, mas estão sempre dispostas a serem transformadas por Deus e dispostas a amadurecer. E estas pessoas, mesmo passando por tempos de adversidades, mesmo passando por tempos de muitas turbulências, elas continuam decidindo amar um ao outro, mesmo sendo imperfeitos. Com tudo isso que nós já ouvimos, nós vamos cada vez mais solidificando algo na nossa mente e no nosso coração. Que a nossa realização ela está muito baseada na entrega, no sacrifício, do que no nosso próprio ego. Porque o mundo, querido, que nós vivemos, ele vai nos ensinando a buscar a nossa própria felicidade, a pensar em nós mesmos primeiros. Porém, a gente viver essa realidade no casamento, em algum momento, que não vai demorar muito, nós vamos ser visitados por muita frustração e decepção. Você sabe por quê?
Porque quando duas pessoas egoístas, elas vivem aliançadas em um casamento, queridos, elas vão produzir muita cobrança. Elas vão produzir, em algum momento, decepção. E, constantemente, elas vão viver em conflitos. Porém, o princípio bíblico é oposto a esse pensamento que o mundo tenta, sabe, nos alimentar e nos nutrir. Porque o princípio bíblico, nós não encontramos a nossa plenitude quando nós olhamos para si mesmo. Nós não vamos encontrar, querido, uma satisfação buscando somente a nossa própria felicidade. A Bíblia nos ensina que a plenitude que nós podemos viver no casamento é quando nós estamos disponíveis a aprender a se entregar. Porque a entrega não é anular o nosso eu. Não é isso. A entrega, querido, é você escolher primeiro, de forma consciente, servir, considerar o outro primeiro, amar, queridos, o outro acima do seu próprio interesse. Isso não é anular, e sim uma decisão. Porque quando a gente não vive essa realidade, o que vai governar o seu e o meu casamento pode ser o egocentrismo. E esse egocentrismo tem destruído muitos casamentos. Porque uma verdade, ela precisa ser dita inúmeras vezes. Porque o maior inimigo do casamento não é a falta de amor, não é a incompatibilidade de comportamentos, de pensamentos. Não são essas diferenças que destroem o casamento. O que destrói o casamento é o ego. É o ego que vai dominando as nossas ações. É o ego que vai dominando os nossos comportamentos. E o egocentrismo, ele vai aparecendo assim. Mas e eu? Quando é que eu vou ser atendido? E onde é que você vai atender as minhas necessidades? Olha, o meu jeito é o correto. O meu pensamento que é o certo. E às vezes nós chegamos ao limite de falar assim, ao extremo de falar assim. Olha, eu mereço muito mais do que você, porque eu produzo muito mais. Queridos, o quanto isso é perigoso e prejudicial para qualquer casamento. E isso vai impedindo o casal de desfrutar algo que Deus tem preparado para todos nós enquanto casados. Aí entra o sacrifício do eu. Eu vou sacrificar as minhas vontades. Repetindo, não é anular, mas é decidir dar prioridade ao outro primeiro. Eu já até disse isso em outros episódios. Você imagina em uma casa, você imagina em um relacionamento conjugal, onde os dois decidem amar ao outro primeiro, sacrificar ao outro primeiro. Queridos, isso não vai ter conflito, porque os dois estão decididos a favorecer, decididos a atender a necessidade do outro primeiro. Então, isso é a peça-chave, sacrificar o eu, ou seja, matar o nosso egocentrismo. Porque esse casamento saudável que tanto eu e você sonhamos, né, que queremos, desejamos, esse tipo de casamento ele não é construído sobre o ego. Ele é construído, querido, sobre uma vida de renúncia. Sobre uma vida em frequentes decisões, em frequentes ações que mostram, que sinalizam ao outro o quanto nós estamos renunciando a nós mesmos. Mas presta atenção. Essa vida de renúncia, essa vida de sacrifício, não quer dizer que você vai viver apagado ou sem voz. Não é isso. Esse desejo que nós temos de termos um casamento saudável, frutífero, próspero, onde habita a harmonia no nosso seio familiar, significa, queridos, que nós vamos abrir mão do nosso orgulho, nós vamos escolher o perdão e sermos perdoados. Isso significa que nós precisamos priorizar a nossa aliança, aquela que foi feita lá quando nós casamos no altar, onde não somente as pessoas físicas estavam ali em testemunha, mas principalmente o Espírito Santo. E nós decidimos estarmos aliançados e ele estava sendo testemunho daquela aliança. E quando nós priorizamos a continuarmos fixos, firmados nessa aliança, nós decidimos, em primeiro lugar, pela aliança e não pelas nossas razões, ou melhor dizendo, pelas nossas próprias razões. Então, nós precisamos amar o outro mesmo quando isso não é conveniente. Resumindo essa primeira parte que nós estamos estudando, esses trechos que nós lemos, queridos, isso fala sobre parar de focar em encontrar a pessoa certa e começar a decidir em buscar, em ser a pessoa certa. Porque, queridos, o ego, ele sempre vai gerar conflito, ele sempre vai gerar desgaste,
Porém, a entrega, querido, vai gerar conexão e cada vez mais intimidade entre o casal. O orgulho, ele sempre vai nos distanciar. Ele sempre vai criar barreiras, muros, para que nós possamos estar distantes, afastados. Porém, a nossa decisão em renunciar e sacrificar, ela quebra essas barreiras e constrói pontes, onde cada vez mais nós vamos nos aproximar e nos tornarmos um com Cristo. Eu vou agora pular para a página 34, que os autores escreveram da seguinte forma. Jesus não vê o casamento como uma armadilha. Ele o vê como algo que pode ampliar sua vida. Pode parecer que o casamento faz diminuir o número e o valor dos seus participantes. Afinal, dois não se tornam um. Entretanto, em vez de diminuir ou dividir, o casamento gera crescimento. Quando dois se tornam um, a multiplicação em todas as áreas da sua vida. Para finalizar, na página 35, você percebe que falta bênção e multiplicação em sua vida? É hora de parar de lutar e começar a honrar e amar o seu cônjuge. Nessa parte que nós lemos, em algum momento, os autores eles falam o seguinte: o casamento não é uma armadilha. O que eles querem dizer sobre isso? Olha, hoje em dia, muitas pessoas, eles acreditam, eles creem que o casamento vai gerar neles perda de liberdade, vai gerar neles uma limitação pessoal e até mesmo uma prisão emocional. Mas o ponto que os autores nos levantam é outro. Queridos, Jesus, ele não vê o casamento como algo que te reduz. Ele vê algo como uma forma, uma ponte, um trampolim para que você, eu, nós enquanto casados, possamos expandir a nossa vida. Nós possamos crescer como pessoa. Nós possamos nos amadurecer cada vez mais. E tudo isso é fruto de uma vida casada, uma vida aliançada um com o outro, seguindo o princípio de Deus. Ou seja, dentro do casamento, você não perde, você cresce, você é transformado. Você não se torna uma pessoa limitada, pelo contrário. Dentro do casamento, você cada vez mais vai amadurecendo, você vai crescendo. Tudo isso, queridos, é fruto de uma vida onde você e eu vamos decidir passar por renúncia e sacrifício de nós mesmos, buscando atender o outro. Então, esse processo de abrir mão do eu, pensando no outro primeiro, vai fazer que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele seja cada vez mais vivo dentro de nós. E nós vamos o quê? Resplandecer a glória de Deus. Então, o casamento, nós não vamos ficar menores, abrindo mão dos nossos próprios desejos e necessidades. Pelo contrário, nós vamos nos tornar completos no propósito real que Deus teve e continua tendo para um casamento, para um relacionamento conjugal. E eles fazem um questionamento, uma reflexão interessante. Mas dois, quando se tornam um, eles não diminuem? Humanamente parece que sim, né? Um mais um, que deveria ser dois, eles perdem e se tornam um. Mas espiritualmente, queridos, um casamento saudável, um mais um, não é uma soma, mas é uma multiplicação. Isso acontece porque a união de duas pessoas imperfeitas, buscando se tornarem uma com Cristo, isso vai gerando uma força emocional muito maior nessa relação. Isso vai gerando um suporte emocional que um vai dando, um vai gerando ao outro. E as decisões desse casal, elas começam a se tornar muito mais maduras, porque eles estão decididos, eles estão fixados, eles estão, posso dizer assim, unidos em uma construção de um legado que não somente satisfazem eles mesmos, mas um legado que glorifique a Deus. Então nós podemos afirmar com todo esse entendimento que quando há alinhamento dentro de um relacionamento conjugal, este casal ele vai muito mais longe do que eles poderiam ir sozinhos. Nós falamos agora há pouco que o casamento ele gera multiplicação. Queridos, isso é algo muito importante, isso é algo precioso do texto. Porque multiplicação, quando nós lemos esse termo, nós logo pensamos que é algo financeiro. Mas a multiplicação ela aborda muitas outras áreas, não somente o financeiro. A multiplicação ela fala sobre uma paz no lar, sobre um crescimento espiritual, sobre até mesmo uma estabilidade emocional e influência
famílias, amigos e até outros casais. Então, queridos, esse ambiente de uma família saudável, ele vai se tornando um local onde uma vida nova se floresce. Vocês se lembram que Jesus se autodeclara que eu sou o novo e vivo caminho? Pronto. Aqueles que experimentam viver Cristo, eles têm uma graça de viver uma nova vida, de florescer algo novo na vida deles. Agora você imagina duas pessoas aliançadas, decididas a viver este novo e vivo caminho a partir de Cristo. Não tem como. Os frutos dessa família, os frutos desse casal serão abençoados e muitos frutíferos. Não tenha dúvida, o fruto de um casal que decidiu viver o novo vivo caminho a partir de Cristo, eles começam a colher, queridos, uma vida muito frutífera, cheia de colheitas, que, claro, eles vão se tornar pessoas mais abençoadas, mas sempre nós vamos dizer, o propósito de nós sermos prósperos, felizes, o propósito de nós conquistarmos coisas boas nessa terra, é para glorificar a Deus. Nunca esqueça disso. Muitas vezes, quando nós colhemos coisas boas, quando nós colhemos bênção nessa terra, nós queremos trazer esse mérito para nós. Por mais que nós possamos ter algumas participações nesse resultado. Mas sempre lembre de dar mérito a quem realmente merece, que é o próprio Deus. O que a gente não pode esquecer é que toda essa realidade de ter uma vida próspera, abençoada, com colheitas, né? Com uma vida frutífera, isso não acontece automaticamente. Isso não acontece de um dia para o outro, de um mês para o outro. Isso é uma construção diária. E um processo, por muitas vezes, a longo e médio prazo. O que a gente não pode perder é a nossa perseverança na pessoa de Cristo. Na página 35, eu li o seguinte: se você percebe que falta bênção e multiplicação em sua vida, faltar bênção, toda vez que nós lemos isso, que nós refletimos sobre isso, faltar bênção, faltar multiplicação, nós precisamos olhar para a dinâmica deste casal que vive essa experiência, né? Porque essa parte é um pouco confrontadora de faltar bênção. Mas os autores eles estão aqui sugerindo, nessa fala, quando falta paz, quando falta crescimento, quando falta leveza para viver a dois, quando falta maturidade para um ou até mesmo para ambos os cônjuges. Queridos, isso pode haver um problema na forma como o casal está se relacionando. Ele não está apontando, ele está querendo gerar no casal uma reflexão, que esse casal ele possa olhar para si, olhar para dentro e buscar se realmente há um problema. Se realmente não, há um problema. O problema, ficou redundante isso, né? Mas o problema é que o casal ele não para olhar e tentar investigar o que está acontecendo para essa falta de paz, para essa falta de crescimento, para essa falta de maturidade e principalmente para essa falta de leveza de viver a dois. Há um problema. Mas a questão é que nós estamos nos focando em outras coisas, onde nós deveríamos nos focar em resolver estes problemas. E aí ele apresenta que o ponto principal não é somente julgar, apontar o outro, mas buscar o problema que eu posso estar originando. Então é parar de lutar e começar a honrar. É parar de brigar, é parar de confrontar o outro e decidir honrar ao outro. E eu acredito nisso porque a partir desse comportamento, a partir dessa mudança de atitude, de cobrar e começar a honrar, de colocar na parede e começar a servir, a começar a renunciar, meu irmão, esses problemas de escassez, eles vão ser corrigidos. E onde faltava, o Senhor, com sua graça, vai alcançar esse casal e vai nutri-los com leveza, com paz, com crescimento, com maturidade e tantas outras virtudes que somente o Senhor pode nos alcançar. Porque não tem dúvida, amar e honrar, isso vai liberar um novo crescimento para qualquer vida e principalmente para um casal. E esse é um princípio espiritual, porque onde existe desrespeito, onde existe disputa, orgulho e frieza, queridos, esse ambiente ele é devastado. Esse ambiente de casamento ele se trava, ele não floresce, ele não cresce. Mas quando entra amor, honra, um amor intencional, né?
serviço, respeito. Essa relação é como se ela tivesse desordenada, ela tivesse desequilibrada. E essas mudanças de atitudes, entrando honra, respeito, serviço, um serviço mútuo, né? Isso vai se reorganizando. O Senhor vai trabalhando no interior dos corações, Ele vai equilibrando de novo as emoções. E aí, queridos, esse casal ele começa a viver um novo tempo. Ele começa a viver uma nova experiência. Uma experiência a partir de uma vida nova, um novo caminho, a partir de Jesus Cristo. Então, honrar, a gente precisa entender que não é concordar com tudo, mas honrar é decidir tratar o outro com valor, tratar o outro com respeito, mesmo assim continue as diferenças. Nós vamos para o resumo, né? Eu gosto de fazer sempre esse resumo daquilo que nós estudamos agora. Esse trecho aqui, ele nos ensina que o casamento ele não diminui, mas ele vai ampliar. Né? 1 mais 1 deveria ser igual a 2 humanamente, mas biblicamente 1 mais 1 se torna uma multiplicação. E esse casal ele vai ser ampliado, ele vai ser multiplicado em virtude da parte de Deus. Essa união ela nunca vai se dividir, ela não deve se dividir, ela não deveria se dividir. E sim se multiplicar, para que ela possa se expandir. O problema não é o casamento em si, o problema é a forma como nós temos convivido, a forma como nós temos vivido dentro dele. E talvez não. As decisões que nós tomamos, elas têm gerado um desgaste. E o correto seria que as nossas decisões, elas gerassem um crescimento, uma multiplicação. E só vamos viver essa realidade se o ambiente tiver sempre honra e respeito. Honra e respeito. Porque isso vai liberar o crescimento e a multiplicação dentro desse relacionamento conjugal. O que eu vou falar aqui para encerrar essa parte, talvez você já ouviu outros conteúdos nossos aqui no canal. Casamentos fortes, frutíferos, saudáveis, não são casamentos que não há divergências, que não há conflitos. Pelo contrário. Esses casamentos fortes, eles também têm conflitos e divergências. A questão é que dentro desses casamentos fortes, esses casais decidiram continuar honrando e respeitando, mesmo vivendo conflitos. Em vez, queridos, de lutar, de guerrear, de cobrar, esses casais decidiram honrar. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por fases onde há muita turbulência. E são essas atitudes virtuosas, que de fato é um presente de Deus, é virtude que o Senhor nos alcança com sua graça. Através dessas virtudes que nós vamos colher um casamento, ou melhor dizendo, nós vamos construir um casamento forte e inabalável na presença de Deus. Chegando no final desse episódio, nós vamos para a página 35, que os autores escreveram assim: quando lutamos por nosso casamento, estamos lutando por uma ideia nascida de Deus. Lembre-se de que foi Deus que criou o casamento e não você. Satanás odeia o casamento porque ele é muito mais que uma conexão sexual, e sim uma união espiritual. E para encerrar, na página 36, uma grande parte do amadurecimento é a disposição de crescer e aprender. Jesus deixou claro que a vida de casado irá expor nossas imaturidades, mas se estivermos dispostos a crescer na sua graça, o que requer humildade, altruísmo e paciência, finalmente desfrutaremos a grandeza do casamento. Quando os autores eles mencionam uma seguinte frase dizendo o seguinte: lutar pelo casamento é lutar por algo que nasceu em Deus. Quando nós realmente compreendemos essa frase, isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o casamento. Porque quando nós lutamos pelo nosso casamento, como se isso fosse algo criado por nós, como se isso fosse idealizado por nós, é uma coisa. Mas quando nós lutamos, quando nós decidimos proteger algo que foi criado pelo próprio Deus, isso tem uma conotação bem diferente. Porque com esse pensamento correto, nós entendemos que casamento não é uma invenção humana. Não é apenas um acordo emocional de duas pessoas.
Não é, querido, algo sobre compatibilidade. Casamento é um projeto divino. É algo que nasceu no coração de Deus. Porque quando nós temos vivo isso em nós, esse entendimento que casamento é um projeto divino, desistir facilmente de uma relação conjugal não é somente abandonar uma relação, mas é abrir mão de algo muito mais importante, abrir mão de um projeto, de um propósito divino. Porque nós vimos aqui também que casamento é uma união espiritual. Muitos enxergam o casamento apenas como uma convivência, como uma parceria, apenas uma atração física, uma afinidade de dois corpos. Mas os autores deixam bem claro que o casamento vai muito mais além do físico e do emocional. O casamento também se trata principalmente do lado espiritual. E se o âmbito é espiritual, há um impacto no mundo espiritual. Há um propósito divino envolvido nessa relação conjugal. E tudo isso vai gerar, queridos, um crescimento que vai além do seu e do meu entendimento. E é exatamente isso que existe uma oposição. E quem é a oposição? O inimigo. Aquele que sabe muito mais do que nós o poder de um bom casamento. E a intenção dele, por conta dele saber o poder que um casamento frutífero em Cristo tem, ele tenta nos dividir. Ele investe poderosamente para que nós, enquanto casados, possamos abrir mão de algo tão precioso e divino que é o casamento. Talvez agora você entenda porque há tanta luta dentro de um casamento. Nós empreendemos aqui, ou foi reforçado para nós novamente, que o casamento não é apenas uma afinidade física, não é apenas algo emocional, mas casamento fala principalmente de um âmbito espiritual. Então, o casamento ele carrega um valor espiritual muito grande. E no texto que nós lemos, existe um inimigo, uma oposição a tudo isso. Por quê? Porque o inimigo é uma oposição ao casamento. Porque, queridos, um casamento que tem Cristo como fundamento principal, que tem Cristo como a raiz profunda desse relacionamento. Nesse relacionamento haverá aliança, haverá unidade, haverá o reflexo do caráter de Deus na vida dos cônjuges e principalmente da família. E o inimigo sabe o poder de uma família saudável. Ele sabe o poder que uma família tem, enraizada em Cristo. Por isso, queridos, que surgem conflitos intensos. Por isso que surgem desgastes emocionais. Por isso que surgem pensamentos de desistência, de abrir mão dessa aliança. Mas glória a Deus, que o Senhor tem dado força e o Senhor vai continuar dando força a você e a todos nós. Lembre-se, se você parou para assistir esse conteúdo, é porque o Senhor tem te dado o entendimento que você precisa investir em aprender. Você precisa investir em conteúdos que te façam crescer nessa área conjugal. E louvado seja o Senhor, porque você decidiu por isso. E entender, queridos, que a nossa postura ela precisa mudar. Nós precisamos parar de lutar contra o cônjuge. E precisamos lutar em favor do casamento. Em prol do casamento. São duas coisas diferentes. Muitas vezes nós gastamos a nossa energia querendo mudar o nosso cônjuge. Nós queremos gastar a nossa energia cobrando o nosso cônjuge. Enquanto nós deveríamos usar tudo isso, força, a nossa energia em lutar em prol do casamento. 2, sendo um com Cristo. O casamento vai revelando para nós as nossas imaturidades. O casamento vai servindo como se fosse um espelho que vai expor em algum momento, queridos, o nosso egoísmo, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos hipócritas, o quanto nós somos impacientes, meu Deus, o quanto nós somos impacientes, orgulhosos, nós temos carências emocionais, queridos, feridas que nunca foram tratadas, e nós culpamos muitas vezes o nosso cônjuge por essas feridas, como se eles fossem culpados, e não são, não foram culpados. Mas por conta dessa aproximação, dessa intimidade diária, nós acabamos culpando eles. Nós culpamos, cobrando eles como se eles fossem culpados.
E tudo isso o casamento vai nos mostrando, ele vai clareando. E aí nós chegamos no ápice do entendimento do casamento. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos traz revelação. Porque o casamento não é o problema. O nosso cônjuge não é o problema. Queridos, o casamento apenas revela que existe um problema que está dentro de nós. E somente quem vive um casamento aliançado, somente quem decide colocar Cristo no centro, ele vai conseguir viver essa experiência. De saber que o casamento nunca foi o problema. O problema é o que está dentro de mim, que ainda não foi tratado. O problema é o que está dentro de mim, que ainda eu não permiti o Senhor colocar a mão para curar. E o casamento tem esse poder de revelar, queridos, o quanto nós somos carentes, o quanto nós necessitamos que Jesus, que o Espírito Santo trabalhe em nós. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Eu acredito que você quer. Deixa eu te falar. Crescimento, amadurecimento, exige de nós disposição. E essa é a chave. Esse é o caminho, queridos. Crescer no casamento não acontece automaticamente, como se fosse uma virada de chave, como se fosse um clique em um interruptor, como liga, desliga a luz. Não é assim que funciona. Crescer, amadurecer, exige de nós uma decisão. E qual é a decisão? De querer aprender. De querer ajustar, queridos, atitudes. Da necessidade de reconhecer os meus próprios erros. De não permanecer igual. De conhecer os meus erros e decidir, eu não quero continuar dessa forma, eu não posso continuar dessa forma. Casamentos saudáveis, eles são formados por pessoas responsáveis. Eu vou te repetir isso. Eu vou te repetir e vou acrescentar. Casamentos saudáveis são formados por pessoas responsáveis e estão abertas ao ensino, ou seja, ensináveis. Olha, casamentos saudáveis são compostos por pessoas ensináveis, que estão dispostas a continuar a aprender. E aí, nós somos apresentados ao verdadeiro caminho, a graça de Deus. O caminho dessa mudança, o caminho desse crescimento, desse processo de maturidade, ele passa pela graça de Deus. E os autores nos apontam esse crescimento. Nos apontam, queridos, essa ponte. Mas essa graça, queridos, ela não é passiva. Ela exige de nós algo. Sabe o quê? A nossa humildade. Humildade para quê, pastor? Para reconhecer que nós precisamos mudar. Sabe o que também a graça de Deus, ela exige de nós? Altruísmo. Nós precisamos parar de pensar em nós mesmos, queridos. Parar de pensar além de si mesmo. Nós não podemos continuar nos colocando como centro de todas as coisas. Sabe o que também é graça de Deus? Ela exige de nós paciência. Para que, pastor, paciência? Para respeitar o tempo do processo. Para respeitar os processos que nós precisamos viver e experimentar. Porque quando essas atitudes elas entram, algo muda em nós. Ou no nosso casamento. Sabe o quê? O casamento deixa de ser um campo de batalha, um campo de conflito. Ele se torna um ambiente propício a vivermos transformação. Casamento é uma dádiva de Deus. Você que é casado, queridos, continue perseverando no Senhor e não abra mão da sua aliança. Você que é solteiro e pensa casar, queridos, casamento é bênção, é uma oportunidade de crescer em Cristo. Ou seja, casamento é um projeto divino. Por isso que eu e você precisamos decidir em favor do casamento. Vamos ao resumo dessa parte que nós estávamos estudando. Queridos, lutar pelo casamento é lutar por algo espiritual. Porque nós já aprendemos que casamento não é apenas algo físico e até mesmo emocional. Casamento é um projeto divino. Por isso, abrange a área espiritual. E é a partir disso que nós compreendemos que as dificuldades elas não são por acaso. Mas muitas vezes essas dificuldades são o quê? Algo que veio da parte do inimigo. De afastar, de fazer os cônjuges desistirem das suas alianças. Mas o casamento revela. O casamento revela aquilo que precisa ser tratado e curado em nós. Mas ao mesmo tempo, o casamento revela
o casamento nos dá a oportunidade de permitir que o Senhor trate essas áreas, de permitir que o Senhor cure essas áreas. E é nesse momento que a maturidade ela vem. Ela vem para quê? Para nos trazer um tempo de crescimento, para nos trazer um tempo onde nós, enquanto casados, nunca podíamos imaginar a viver e experimentar. Assim, queridos, casamentos fortes não são aqueles que não existem problemas. Casamentos fortes são aqueles que usam os problemas como um caminho de crescimento, de maturidade e transformação. Por isso, permita que durante esse processo de conflito, durante esse processo, o Senhor entre no mais profundo do seu ser e transforme, cure aquilo que precisa ser transformado e curado. Ah, turma, que conteúdo maravilhoso. Olha o quanto eu aprendi, viu, nesse episódio de hoje. E eu acredito e desejo, melhor dizendo, que você também possa ter sido alcançado por essa revelação e que você se permita, né, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Assim nós encerramos o conteúdo de hoje. Que no nome de Jesus, você aplicando esses ensinamentos, você possa, o mais breve possível, no mais curto espaço possível, mas respeitando os processos, viver um novo tempo da parte de Deus, tá bom? Até o próximo episódio, onde nós vamos entrar no segundo capítulo do livro A História do Casamento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.